Olá, amigos e amigas. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. E hoje nós estaremos fazendo a parte 2 de um tema que se iniciou na semana passada, onde nós falamos sobre as origens psicológicas e as implicações na vida do extremismo ideológico político. Quero, inclusive, incentivar a vocês que estejam me assistindo nesse vídeo aqui, que vocês possam acessar, seja aqui pelo meu perfil no Instagram, mas seja pelo meu canal no YouTube. Acessem a primeira live, a parte 1 desse tema. Lá eu reforcei, eu procurei fazer uma construção mais voltada para o modo como o extremismo se forma no coletivo, me utilizando da plataforma teórica de Carl Gustav Jung, um dos grandes pais da psicologia moderna, né? Tanto quanto também ensaiei a leitura de determinados perfis particulares, pessoais, psicológicos, que dão amplo ensejo à formação da mentalidade e do comportamento extremista, né? Então, eu creio que seja de grande utilidade assistir também a primeira parte dessa live que foi gravada na semana passada. Já se encontra disponível aqui no meu canal, aqui no meu perfil no Instagram, e também já se encontra lá no YouTube a live inteira e a live com recorte, né? Onde você vai ter o tema ali bem otimizado para você ter esclarecimentos acerca dessa realidade que faz parte, vamos dizer aí, da realidade coletiva do momento, né? Com a aproximação das eleições, e desde 2018 nós estamos vivenciando uma efervescência ideológica política pautada pelos extremos, aqui no Brasil, protagonizado por direita e esquerda, nas pessoas de Lula e Bolsonaro, né? Portanto, inclusive, esse tema, na semana passada, teve um ensejo de surgimento a partir de um evento ocorrido no final de semana retrasado, quando lá no Sul, um rapaz comemorando o seu aniversário, junto com a sua família, com o tema de PT, recebe uma invasão abrupta de um extremista do outro lado, bolsonarista, e ambos sacam a arma, trocam tiros, o aniversariante termina morto e o assassino se encontra internado até o momento. Então, eu creio que esse tipo de situação, que certamente quem está me ouvindo aqui certamente está recobrando, porque ela, inclusive, atualmente ainda está sendo veiculada na mídia, sabem do que eu estou falando. Portanto, hoje eu quero me debruçar em outros aspectos. Inclusive, na semana passada eu disse que eu teria mais alguns pontos para abordar, e eu fui estimulado por algumas pessoas a gravar a parte 2. Então, eu quero rapidamente recapitular aqui, ok? O que nós conversamos na semana passada e entrar nos pontos que eu separei para a gente poder falar hoje. Uma das coisas que eu quero recapitular da semana passada e que eu acho útil para lançar aí um tapete vermelho introdutório para a nossa conversa de hoje é em relação àquilo que tem cumprido a função de divindade no tempo presente. A morte de Deus, apregoada por Nietzsche,
nessa geração, sobretudo aqui no Brasil, está assumindo desdobramentos cada vez mais notórios e inequívocos. A morte do Deus invisível, espiritual, ele durante um bom tempo esteve presente no âmbito da religião, de modo que há um tempo atrás, religião era algo que não se podia discutir em praça pública, e ele agora está sendo deslocado para o meio político. E no meio político agora assume-se essa hipersensibilidade que restringe possibilidades de interlocução, conversas e expressões de opinião, sob pena de se deflagrar mútuas acusações e direcionamentos de animosidade, disputas e agressividades, né? Tudo isso, do ponto de vista psicológico, são elementos indicativos do deslocamento daquilo que Jung chamava de imago Dei, a imagem de Deus. Deus, no modo como a energia psíquica coletiva tem se concentrado, se deslocou para a política, de modo a, por intermédio da política, se estabelece expectativas messiânicas, né? Tanto quanto a possibilidade da frustração e do fracasso de seu próprio grupo ideológico e de sua própria facção partidária, ela remonta medos equivalentes àquilo que se tinha em relação ao inferno, né? Portanto, são os medos vorazes da vitória do opositor, combinados com a idolatria de admiração em relação aos condutores da proposição ao qual o sujeito está filiado, é que pela intensidade com que esses movimentos afetivos e emocionais se movimentam, é que fica então evidente aonde Deus está sendo cultuado, aonde Deus está habitando para essas pessoas. E hoje políticos viraram divindades e a política virou um grande campo religioso do ponto de vista psicológico. Certa feita, inclusive há um tempo atrás, eu criei uma publicação onde eu notifiquei, né, que do ponto de vista psicológico, Jung dizia que não é possível haver ateus, né? E isso por uma razão simples. Do modo como ele entendia o funcionamento da energia psíquica, por mais que a gente possa prescindir racionalmente da ideia de Deus, animicamente, na alma, a gente sempre estará divinizando alguma coisa. Portanto, o sujeito diz que não acredita no Deus dos cristãos, do islamismo, dos judeus, mas ele diviniza o bolso dele, ele diviniza a família dele, ele diviniza os pais dele, ele diviniza a genealogia e a descendência dele, ele diviniza o carro dele, ele diviniza as posses deles. Portanto, do ponto de vista psicológico, não é possível haver ateus. Porque pelo modo como a nossa energia psíquica se concentra em alguma coisa, nós sempre tenderemos a divinizar. Inclusive, essa publicação, eu coloquei com a hashtag ateus e ateísmo. Meu Deus, eles caíram de pau em cima de mim aqui, me criticando, porque existe muito ateu passional, sabe? Ele
e tem uma certa raiva da ideia de Deus. Então, se disserem para ele que ele é aquele tipo de ateu, graças a Deus, ou se de alguma forma relativizarem a ideia que ele tem de que ele é ateu, ele fica com raiva. E eles ficaram com raiva, embora eu nem quis relativizar a crença deles. Pelo contrário, eu afirmo que racionalmente é possível você ser ateu da ideia de Deus. Mas animicamente é plenamente constatável o modo como a gente diviniza alguma coisa. E no nível coletivo, o que tem sido divinizado ultimamente é a política. Não é por outra razão que a gente se depara com tanta intensidade, com tantas determinações e posicionamentos aguerridos, inclusive prevaricando, desrespeitando e atropelando vínculos, relacionamentos, e tudo aquilo que no parâmetro normal, adequado e equilibrado jamais seria violado, mas justamente porque está ali conectado com um quantum excessivo de energia psíquica, né? Ou seja, está sendo divinizado, então absolutamente tudo passa a ser secundário, né? Em nome da defesa e da luta por aquela determinada causa. E nós temos personagens e pessoas assim de ambos os lados. De ambos os lados. Portanto, inclusive, isso já nos dá ensejo para a gente também falar aqui do extremismo, né? O extremismo, ele aponta justamente para o pensamento dogmático, ou, numa linguagem mais psicologizada, para o pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, ou a mentalidade, né, dogmática, ela opera pelos polos. Ou é preto ou é branco. Não existe tons de cinza entre um extremo ou outro. Ou é certo ou é errado. Ou é assim ou é assado. Então a pessoa nessa determinação dualista da existência, nesse raciocínio de máquina binária, ou 0 ou 1, a pessoa vai tentando assambarcar o todo da vida numa linha interpretativa, onde por um lado ela se respalda por uma razão, mas que na tentativa de sustentar essa razão, ela deixa a desejar um lastro imenso de outras nuances, de outros detalhes, e que é uma pessoa que geralmente acaba formando muitas incompreensões, dissensões, ruídos, balbúrdias e, por que não, brigas e discussões por onde ela vai. O extremista, com o seu pensamento dicotômico e dualizado, ele carrega um certo benefício de ser uma pessoa intensa. Isso porque justamente pela sua dificuldade de se fazer entender, por ter uma precariedade filosófica e racionalizante da realidade, por dispor apenas de um código muito precário de análise e avaliação da realidade, que é o código binário, ou é isso ou é aquilo, essa ausência de potencial interpretativo e de leitura precisa ser compensado por uma intensidade emocional. Por isso, os extremistas que dispõem dessa psicologia dual, dessa mentalidade dogmática e dividida pelos extremos, ela
ela é, de uma certa forma, sedutora e atraente para pessoas muito inseguras, muito pacatas, caracterizadas pela pusilanimidade. Elas não têm consistências nelas mesmas, então elas olham essas figuras extremistas que, pela ênfase, pela contundência com que elas apresentam a opinião delas, elas então provocam admiração nessas pessoas meio termo, nessas pessoas inseguras que fazem gestão de uma inibição produto, né, de faltas e lacunas dentro de si. Portanto, um dos aspectos, né, que acaba reluzindo como algo aparentemente positivo na postura e no comportamento de uma pessoa extremista, em primeiro lugar, é o seu posicionamento altamente simplista. Porque, de uma certa forma, sobretudo pelo modo enfático com que a pessoa se posiciona, aparentemente dá a entender que ela não tem conflitos, sabe? Porque é isso. É isso. Então, para ela, fica tudo muito fácil de resolver, saca? A gente não tem nem resposta, né, para muita coisa no universo. Mas para essas pessoas, 1 mais 1 é 2, sabe? Traficante é ruim, polícia é boa, político de esquerda é assim, político de direita é assado. Se a pessoa se comportou assim, então tá errado. Se comportou assim, então tá certa. Se é bandido, então é assim. Se é pastor, então é bom. Então elas vão pegando todas essas nomenclaturas e, de uma maneira definitiva, elas vão criando blocos interpretativos generalizantes, cuja simplicidade e falta até de sensibilidade, sutileza para análise das múltiplas nuances que pode envolver a coisa, como eu disse anteriormente, elas compensam na ênfase com que elas propõem o negócio. Então a ênfase é algo que sugere a ideia de segurança, sugere a ideia de opinião formada, de opinião consistente, quando na verdade é só uma expressão, é só uma forma de expressão cuja validade será sempre atestada por aquilo que atesta a veracidade de tudo nessa vida, que é o quê? A experiência. É só no chão da experiência e da realidade da vida que a gente vai vendo o que é o que. Mas em termos de expressão de opinião, os extremistas tenderão a ser sempre os mais contundentes. Porque na carência de argumentação, eles precisam complementar com a intensidade e a paixão. Portanto, o pensamento dogmático, ele carrega essa aparência de vantagem da simplicidade na análise da vida. Meu Deus, como seria assim, né? Como seria simples, né? Que não houvesse bondade no bandido, não houvesse maldade no policial, né? Não houvesse relatividade no sacerdote religioso e não houvesse sublimidade no fiel simples e anônimo da comunidade, sabe? E que não houvesse as mais diversas e opostas contradições em relação às nomenclaturas que estabelecem a nossa leitura acerca da realidade. Como seria tudo fácil se a interpretação do mundo cabessem nas nossas generalizações. Meu Deus, ia ser uma coisa assim muito fácil de resolver a vida.
A grande verdade é que somos todos tendenciosos à generalização, né? Hoje em dia, inclusive, né, com a imagem de Deus debruçada sobre a política, para a direita ninguém na esquerda presta, e na esquerda ninguém da direita presta, né? E esse raciocínio binário, meu Deus, ele é altamente simplista. E imagina, sabe assim, se fosse fácil resolver as coisas assim, fácil resolver. Esse é o tipo de coisa, obviamente, que transita nas ideologias. Mas o fato é que as pessoas com um conteúdo interpretativo e racionalizante altamente precário acabam sucumbindo nessa tendência binária do pensamento dicotômico, do pensamento dogmático, do preto ou branco, cujo benefício é tornarem elas pessoas com uma certa proposição simplista e fácil da vida, ao mesmo tempo que contundente e enfática. Porém, também diga-se de passagem que, por outro lado, são pessoas altamente conturbadas. Altamente. Muitas delas, inclusive, precisam se fazer irmãs da mágoa e da revolta, porque no modo simplório como elas tentam enxergar a realidade, fazendo generalizações sem levar em considerações as sutilezas e as variações da realidade, elas agem com uma série de preconceitos, de indelicadezas, de atropelos e de inconveniências que, em geral, em determinados contextos, quando elas não se veem devidamente apoiadas no meio onde elas estão inseridas, são justamente as que ficam caladas. Elas ficam caladas, elas não se manifestam, porque de uma certa forma elas não sabem se posicionar, elas não sabem falar, e quando falam, geralmente elas estão semeando um conflito em algum canto. Em algum canto. Eu frequentemente, às vezes eu recebo essas mentalidades binárias, que é a arquitetura psicológica do sujeito extremista. E eles vêm com toda sinceridade, às vezes, me falar: Felipe, eu só falei o que é certo. Eu não quis ofender, ofendeu-se porque quis. Eu falei, é verdade. Verdade, você tem até a razão. Né? Você falou acerca do até onde você alcança. Né? É pena que isso ofendeu o outro. Agora é mais uma inimizade, né, para você fazer gestão. Mas aí você também não liga para isso. Né? Então é assim, a pessoa ela vai se fazendo amiga, né, irmã da mentalidade belicosa. Inclusive, muitas delas já desenvolvem até uma certa paranoia defensiva, porque elas já estão assim tão ressabiadas e de uma certa forma tendenciosamente afetadas por serem sempre mal interpretadas, que muitas delas desenvolvem uma certa marra reativa defensiva na maneira como coloca algumas coisas. Eu quero dizer que eu não concordo com isso aqui não. E aí você já logo vê que o que está ali por trás é uma defesa. Porque como é uma pessoa que não sabe falar, não sabe se posicionar, tem uma precariedade de avaliação, e funciona por esse código binário, se por um lado, como eu estava dizendo anteriormente, a falta de conteúdo a pessoa precisa compensar com a intensidade e agressividade, por outro lado, fatidicamente, ela é levada também a desenvolver
uma reação defensiva de já impor uma energia belicosa e de luta para tentar desmobilizar a possibilidade dela ser contrariada. Porque como isso ocorre em quase 100% dos casos, quando ela se coloca com uma dada amarra, a maioria silencia, não porque não teria o que dizer ou questionar sobre o que ela está falando, mas simplesmente porque de repente não quer comprar barulho e não quer ter o esforço de discutir com alguém que não vai entender. Então é nesse caminho altamente espinhoso, e que se essas pessoas de repente estiverem me ouvindo aqui, elas vão ficar dando de ombro, dizendo: eu não ligo mesmo, não. Eu não ligo para a opinião dos outros. Mas é difícil viver assim. É difícil, inclusive, a pessoa viver assim do ponto de vista pessoal. Pessoal. Porque a mesma ausência de significantes para entender e discernir as sutilezas e as nuances da realidade do lado de fora é a mesma precariedade de significantes para tentar entender as coisas como elas funcionam do lado de dentro. Por isso, as pessoas extremistas que funcionam com essa mentalidade dicotômica binária, elas são mais propensas à hipocrisia. Isso porque, como elas não sabem lidar com aquilo que disfunciona do lado de dentro, então certas coisas, literalmente, elas precisam disfarçar e ocultar para que essas coisas indelicadas e vergonhosas, dos quais elas não podem confessar, não possa vir a dar munição para os seus opositores do lado de fora desmantelarem a sua pose de marra e certeza no modo como ela banca as opiniões dela para o lado de fora. Portanto, os extremistas, por natureza, acabam sendo os maiores hipócritas, né? E aqui eu tenho até a colocação da minha amiga Lorena, e ela coloca: Felipe, tem um atraso cognitivo nessas mentalidades binárias. Minha amiga, eu não diria um atraso cognitivo de ordem neurofisiológica. Eu diria um atraso cognitivo relativo ao não exercício e à não apropriação de um potencial que habita a todos nós. Isso porque, se você for olhar também de um ponto de vista mais amplo, uma pessoa extremista, mesmo com esse código binário de leitura e interpretação de si mesmo e da própria realidade, ela pode ser, assim, um especialista técnico e perfeitamente habilitado numa dada área profissional. Ela pode ser uma pessoa absolutamente funcional do ponto de vista laborativo, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista social, né, do ponto de vista, inclusive, econômico, religioso, dos scripts sociais definidos, né, ou seja, em geral, por isso é que eu até, minha amiga, relativizo um pouco esse termo atraso, porque o que acontece nesse termo, o mesmo atraso cognitivo que uma pessoa de mentalidade binária tem, é o atraso funcional
que uma pessoa sedentária tem em relação ao seu próprio corpo. Logo, o sedentarismo, ele não é indicativo de que a pessoa ela é deficiente e ela não pode exercitar o próprio corpo a fim de desenvolver uma melhor qualidade de vida, uma melhor mobilidade. Não, o sedentarismo, ele é apenas um resultado de um potencial não exercitado. Aí, nesse sentido, eu vou concordar com a colocação. A mentalidade binária, ela é um repertório cognitivo que opera pela lei do menor esforço. Ok? Ela opera pela lei do menor esforço. Porque a gente realmente, assim, não precisa esforçar muito, né? Para você olhar, para imaginar assim, né? Todo mundo da esquerda é ruim. Todo mundo da direita é ruim, né? Todo mundo que está na igreja é santo e é bom. E todo mundo que está no mundo vai para o inferno e é ruim, né? Meu Deus do céu! É muito simples, né? É de um logicismo, assim... infantilmente débil mental, né? Assim, tá na soleira da demência, né? Tá na soleira da demência, mas levando em consideração tantas outras preocupações e tantos outros problemas, a pessoa, ela abraça a sensação de que ela tem uma opinião sobre uma dada situação, desfrutando de uma mentalidade altamente binária, e é esse tipo de configuração cognitiva que enseja a formação dos extremistas para ambos os lados. Inclusive até o centro pode ter os seus respectivos extremismos e extremistas, né? Portanto, um dos recursos, né, da ideologia extremista, na intenção de dialogar com os indivíduos binários e, portanto, extremistas, está no inflar uma tragédia iminente para justificar atos extremos. Esse é um dos recursos, né? Agora, inclusive, eu estou criando aqui um outro segmento, tá? Meu amigo Guto, que vai fazer as edições, desse ponto em diante a gente já pode fazer um recorte, porque no primeiro eu comecei recapitulando, né, a pontos que eu achei interessante, que a gente conversou mais amplamente na nossa live da semana passada, sobre a imagem de Deus, a função religiosa da nossa psique, no modo como, por mais que a gente possa prescindir da ideia de Deus, a gente está sempre divinizando alguma coisa. E isso, então, deu entrada para a gente poder falar das mentalidades, né? Da arquitetura das mentalidades que são propícias, né, para a configuração extremista, que são as mentalidades dicotômicas, binárias, dogmáticas, que operam no 8 e no 80. E como que isso acarreta implicações, não só coletivas, mas para o próprio indivíduo. E agora, nessa parte, eu queria falar como que as ideologias extremistas constroem as suas armadilhas e os seus elementos de fomento e conexão e interlocução com os seus seguidores. E o primeiro deles é inflar o risco eminente para justificar atos extremos e autoritários. Sim, porque
psicologicamente falando, dificilmente um comportamento arbitrário e extremista seria bem recebido num contexto ponderado e equilibrado. Porque aonde o equilíbrio e a ponderação predominam, o extremismo se destaca por si mesmo em relação à sua própria incoerência. Portanto, para que o autoritarismo e o exagero possam ser justificados, um dos mecanismos é poder se criar a psicologia coletiva do medo. Portanto, esse, inclusive, tem sido o grande expediente atualmente da direita, insuflando o risco das eleições serem prevaricadas nas urnas. As urnas estão inadequadas, o comunismo vai tomar conta do Brasil, as igrejas serão perseguidas. E aí criando todo esse cenário catastrófico, apocalíptico, como se o inferno fosse se implantar na face da terra, se um governo de esquerda assumir, uma série de pessoas extremamente apavoradas e que não conseguem fazer diferenciações de nuances, de sutilezas, tomando essas informações como um bloco e tendo nos seus próprios medos uma ressonância nos seus grupos onde ela está inserida, então ela toma aquilo como verdade e aquilo vira uma convicção irrefutável dentro dela. Logo, quando esse medo se estabelece como uma crença e uma convicção, abre-se totalmente a possibilidade de arbitrariedades por parte daquele grupo ideológico que fomentou o risco para justificar a medida extremista. Portanto, se o grupo que lidera essa ideologia for lá e dissolver o STF, desfazer o parlamento e começar a investir ataques contra a Constituição, tudo isso será aplaudido, porque embora seja autoritarismo, embora seja extremismo, será interpretado como salvação e providência divina. Aqui nós estamos destrinçando as engrenagens, as filíndrias, né, da constituição das febres ideológicas e extremistas dos quais nós estamos vivendo hoje. Estados Unidos viveu aí recentemente, inclusive culminando naquela invasão, né, do Capitólio, né, onde pessoas, no alto da sua sinceridade, completamente absorvidas pelo zelo, acreditando estarem lutando pelo bem, puro, incólume, estavam sendo apenas marionetizadas por uma ideologia que visava beneficiar determinados agentes específicos de natureza política, enfim, dando em todo aquele salseiro que, graças a Deus, não chegou a lugar algum. E que nós estamos aí na iminência de viver movimentos próximos disso, já tendo os seus reflexos, como o ocorrido há 2 semanas atrás, que eu aqui mencionei no início da nossa live, e que inclusive foi o evento que deu ensejo para a formação desse tema que nós estamos conversando, que foi o assassinato daquele rapaz no seu próprio aniversário lá no Sul, por um sujeito que tinha a proposição oposta daquilo que ele acreditava, invade a festa, dá tiro e vai um para o necrotério, o outro para o hospital, ambos movidos por uma passionalidade.
horrorosa, né? Portanto, o segundo ponto que eu colocaria aqui, o primeiro recurso, né, do extremismo político é inflar o risco eminente para justificar atos extremos. Inclusive, diga-se de passagem, né, eu nunca vi tanta gente mais apavorada do que aqueles que se dizem discípulos de Cristo, depositando toda a sua fé em governos políticos temporais, como sendo supostamente a sua principal garantia de estabilidade e de segurança, né? Saímos da interação invisível espiritual pela fé para um paganismo velado que professa verbalmente uma fé que não se compatibiliza com o comportamento e com o gesto, sobretudo refletido pelo comportamento das próprias emoções, de defender com passionalidade uma determinada política como sendo supostamente a única garantidora da pax, da paz, né? Da paz entre os homens. Portanto, o segundo ponto dos recursos do extremismo ideológico político é a depreciação e fazer pouco caso da morte ou tragédia de pessoas de partido da oposição, trazendo relevância apenas para quem seja do mesmo lado ideológico ou partido político. Inclusive, né, é interessante ver como PT e Lula defendem o governo da Venezuela, defendem o governo de Cuba. Inclusive, agora há pouco, notar a complacência no discurso do Lula em relação à autocracia ditatorial perpetrada por Ortega na Nicarágua, que prendeu nada menos do que todos os opositores dele para poder se perpetuar no poder. E por outro lado, vendo Bolsonaro querendo arbitrariamente lançar uma reinterpretação histórica do golpe militar, enaltecendo ditadores que, por serem compatíveis com a sua própria ideologia, sem levar em consideração as torturas e a multiplicidade de perversidades que foram realizadas, tanto quanto a sua visita. Tudo bem que para fins diplomáticos e negociais, mas o modo, né, como se comporta, como se aconchega, como fala bem, como faz declarações, inclusive concede medalhas de maior honraria e dignificação da história brasileira para sheiks e ditadores árabes. Alguns deles, inclusive, encomendou o sequestro das próprias filhas para aterrorizar a esposa que estava pedindo divórcio, entendeu? Ou então do príncipe ditador dos Emirados Árabes, entendeu? Que foi aí enaltecido, tendo sido ele, nem sequer ele foi eleito. Ele é um autocrata que se autoimpôs na região e, diga-se de passagem, pelos índices de avaliação da economia de democracias mundial, é um país que equivale, ironicamente, a Venezuela e Cuba. Só que ideologicamente é um país caracterizado pelas diretrizes de direita. Portanto, a ideologia, ela está sempre sendo complacente. A ideologia, ela trabalha com a filosofia do meu malvado favorito. Ruim mesmo é só quem é do grupo oposto. Mas sendo do meu grupo,
Eu acho que é uma questão de ponto de vista, você tem que olhar por outro ângulo, entendeu? Porque as pessoas só falam mal quando é do meu grupo, ninguém se manifesta quando é do grupo do outro, e aí começa todo um papo de relativização, onde ideologicamente não se é permitido discordar ou desaprovar pessoas que pertençam ao mesmo segmento, ainda que essas pessoas tenham se comportado e perpetrado de forma absolutamente ignóbil, ofensiva, inclusive com certas características que, quando realizadas por pessoas da oposição, são veementemente criticados. São veementemente criticados, né? Ou seja, a ausência de críticas e condenações diante de repressão a manifestações populares ou a prisão de opositores, né? Apoio negado a reivindicações de prisioneiros ou perseguidos dos regimes autoritários opostos, né? Então, quando a coisa acontece de maneira a desfalcar a imagem daquilo que concerne a própria ideologia, o mal, ele é relativizado e, de uma certa forma, acolhido e aceito. Quando é feito pela oposição, a coisa ganha uma conotação de absurdo. Isso daqui que eu estou falando para vocês é política. É política. No âmbito político, isso é normal. Sempre foi assim. O grande problema é que, como a Imago Dei foi deslocada da religião para a política, e mesmo os religiosos hoje possuem uma expectativa muito menos em Deus como sendo salvador e livrador do que o que elas têm em homens, em pessoas, pelo modo passional como elas defendem pessoas e suas ideologias. O que eu quero aqui trazer é uma reflexão sobre as implicações psicológicas dessas ideologias, não só sobre essas subjetividades do ponto de vista psicológico, como também sobre essas espiritualidades. Até porque eu não quero fechar essa live falando sobre uma das coisas que é sempre característico do sujeito extremista, que vive com essa mentalidade dicotômica binária. Por ele, conforme eu disse anteriormente, ser sempre caracterizado pela ênfase e pela passionalidade como compensação de sua precariedade de reflexão e capacidade de discernir sutilezas e inúmeras outras nuances existentes entre o preto e o branco, é muito comum o extremista julgar o equilibrado como frouxo. Vocês não fazem ideia como eu já fui chamado de frouxo. Você é um frouxo. Você tem que ter opinião. Inclusive, diga-se de passagem, né? Agora está sendo muito comum os extremistas se utilizarem de um trecho lá em Apocalipse 15, que é um recado do Cristo eterno por intermédio do apóstolo João para a igreja de Laodiceia, onde se diz: antes fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E aí o extremista, ele cita isso para pessoas mais ponderadas, querendo com isso justificar e validar a sua própria, mais do que a sua opinião, mas o seu modo de lidar com a situação. E esse tipo de
recorte interpretativo é altamente tendencioso e uma violação ao próprio texto. Porque a mensagem ela é proferida pelo próprio Cristo, pelo Cristo eterno. E você fazer esse recorte para justificar posicionamentos extremistas baseados em ideologias políticas e que, por conseguinte, atropelam uma série de sutilezas e questões onde as pessoas que pensam contrário são tratadas como erradas, ou pior, perversas ou inadequadas, dando ao sujeito que pensa assim a arbitrariedade de juiz, que é uma postura que, diga-se de passagem, foi recriminada pelo próprio Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também e ainda vos acrescentarão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: o próprio Jesus disse: não resistais os perversos. Se vos obrigarem a caminhar 1 milha, caminhem com ele 2. Se lhe pedirem a capa, dê-lhe também a túnica. O próprio Jesus disse: amai os vossos inimigos. Eu repito, amai, não odiai. Esse é o próprio Jesus, que inclusive diz no início do Sermão do Monte: bem-aventurado os mansos. Mansos são aqueles que possuem o controle de suas próprias emoções e impulsos, porque esses herdarão a terra. Portanto, como pode ser Jesus, que não só ensinou o que eu estou dizendo, mas personificou, encarnou, exemplificou aquilo que ele pregou? Lá na igreja de Laodiceia, ele profere uma palavra e que supostamente dá sustentação para hoje pessoas extremistas legitimarem o seu próprio exagero a partir de uma fala lá em Apocalipse. Diga-se de passagem que o que levou os laodicenses à mornidão, que por conseguinte provocava enjoo em Deus ao ponto de ter vontade de vomitar, era a riqueza. E a riqueza, a opulência, né? Os laodicenses, eles eram tão acomodados e anestesiados com a sua própria riqueza, que eles perderam a sensibilidade e a referência para as verdadeiras importâncias do reino. E qual é a verdadeira importância do reino? Isso foi proferido pelo próprio Cristo no Evangelho de João, no capítulo 13. Um mandamento vos dou, que vos ameis a vós mesmos como eu vos amei. E assim conhecerão que eu fui enviado pelo Pai. Assim é que todos conhecerão. Portanto, não se pode divorciar ou recortar o texto do seu respectivo contexto e significado. Porque hoje, para esses extremistas, não é o dinheiro, mas é a própria convicção ideológica, dogmática e binária que os tem anestesiado em relação às verdadeiras importâncias do reino. Porque em nome, supostamente, da defesa do que eles chamam de bem e do que eles determinam como certo,
nessa mentalidade binária, dicotômica e dogmática, eles não estão preocupados se eles estão sendo indelicados, impertinentes, preconceituosos, atropelando o direito de minorias, sendo agressivos, provocando inimizades, fazendo mentiras, endossando fóruns com raiva e animosidade. Eles perderam a sensibilidade de observação para o próprio coração. Meus amigos, as eleições estão chegando aí. Não permita que principados e potestades consigam, pela via dessas ideologias, provocar uma tal distorção nas suas emoções, ao ponto de depois, no final das contas, você terminar sozinho, cheio de culpas, de angústias, reativo, cheio de mágoas e ressentimentos, na defensiva. E por conta de quê? Por conta de absolutamente nada. Somos convocados a combater os bons combates. Mas a linha do prumo acerca do que seja bom combater não está na pauta ideológica de um determinado partido político. Está naquilo que foi ensinado e vivenciado por Jesus. Ele é a pedra angular. E é a partir dele que tudo faz 90 graus. Por isso ele também era conhecido como a pedra de esquina. Portanto, não desloque as ênfases, não subverta as prioridades, não recaia no grande engano, deixando-se desfigurar por aquilo que vai te empoderar num lapso determinado de tempo, mas cujas implicações será tornar a sua vida, do lado de fora e do lado de dentro, um verdadeiro inferno. Meus amigos, eu espero de coração, tanto na live da semana passada, como nessa daqui, ter problematizado e refletido da melhor maneira possível esse tema que é sensível, esse tema que é presente, real. A gente é só olhar para o lado, é só entrar na rede social que a gente vai se deparar com ele. Beijo para todos vocês, uma ótima semana e, com a graça de Deus, até a próxima quarta com um novo tema aqui às 19h30. Valeu, gente boa, um abração e até a próxima. Valeu!